no ar mais um Capital Mística. E hoje meu programa vem a calhar. Era um assunto que eu estava querendo comentar com vocês há muito tempo, mas não surgia a oportunidade. Mas dessa vez, né, quem espera sempre alcança, e a oportunidade surgiu. Ao longo do tempo que eu tenho apresentado esse programa para os telespectadores, eu tenho comentado sobre os místicos, sobre o ocultismo, sobre esses temas que fogem ao cotidiano, ao normal. E às vezes pessoas que assistem o programa e que me encontram na rua vêm comentar, e a impressão que eu tenho do que eles falam é que eles acham que os místicos são pessoas assim que estão em outro plano existencial, que vivem, quem sabe, em outro planeta. Até romanticamente eles imaginam que os místicos usam um turbante com uma pedra incrustada bem no terceiro olho, né? E que são pessoas que não bebem, não fumam, não riem, não comem, né? E se comem é o suficiente para se manterem vivos. É lógico que existem místicos que são assim, mas a maior parte desses místicos não estão vivendo aqui no mundo ocidental. Isso a gente vai encontrar na Índia, no Tibete, essas coisas assim. Eu estava tentando encontrar uma pessoa que eu pudesse usar como paradigma de um místico moderno. E eis que a vida, o destino, o fado, Maktub, ou até em última análise o próprio Deus, me colocaram de bandeja um místico moderno na minha frente, e eu, na mesma hora, eu digo, você vai no meu programa. Então, o meu convidado de honra hoje é um advogado, mora no Rio de Janeiro. O nome dele, Dr. Alfredo Botelho Benjamin. Ele, eu já o conheço já há alguns anos, e ele agora, uma vez por mês, vem a Florianópolis e, naturalmente, estamos sempre em contato. E dessas conversas que a gente sempre tem nesses nossos contatos mais demorados, eu me dei conta que o Dr. Alfredo é um místico moderno, mas com as características de um homem do mundo. A vida dele, meus amigos, daria para encher não apenas um livro, mas sim uma enciclopédia, tal a profusão de experiências interessantíssimas que ele teve ao longo da vida. Então, eu dei a missão ao meu bom amigo Dr. Alfredo que ele mostre a sua experiência e o seu conhecimento e tudo aquilo que ele aprendeu e ainda continua aprendendo, porque ele é uma pessoa profundamente curiosa e interessada em tudo que o cerca, para que ele mostre que ele, embora um místico, um ocultista, mas ele não é aquela pessoa que vive em permanente contato com os anjos, né? Nada disso. Ele é uma pessoa que sabe viver muitíssimo bem, se cuida muitíssimo bem e leva a vida com tudo aquilo que a vida tem para oferecer. Então, já que eu já enchi bastante o balão da curiosidade dos telespectadores, vamos começar a esvaziar esse balão falando com o próprio Dr. Alfredo Botelho Benjamin. Alfredo, seja bem-vindo ao programa, né? Sinta-se em casa e depois do que eu falei, acho que até você está curioso, né? Então, tudo bem.
eu sempre inicio o meu programa pedindo para que a pessoa se apresente ao público telespectador e nós queremos saber, meu bom amigo Alfredo, a sua história. Quem é o Alfredo Botelho Benjamin? Por favor. Muito obrigado, Jaime. Essa é uma oportunidade que nós temos de tentar, procurar fazer de uma forma o mais sucinta possível, porque é uma bagagem de praticamente 7 décadas. Foi uma jornada inicialmente, existencialmente difícil, porque já aos 2 anos quis o destino que eu fosse viver numa orfandade, com a perda precoce de uma mãe e um pai brilhante, um promotor público, que viria a ser até assassinado do cargo. Mas o destino está aí. Tinha uma avó, um tio paterno, e acabei, por acaso, ficando na casa de um casal amigo da minha avó. Ela era uma senhora portuguesa, estava em segundas núpcias, um jovem médico pernambucano, no início da profissão, um homem muito bom, dinâmico, e que eu pude conviver com ele até o final de sua vida, mais de 90 anos. Ele era um médico e eu, naquela sequência de vida, de modificações, de alterações, o casal veio a se separar e isso realmente tumultua um pouco aquela vida tranquila, e acabei, depois de alguns anos, indo morar com o tio paterno, vida completamente diferente. De modo que você vê o seguinte: eu nasci no interior de Minas Gerais, com 2 anos estava na capital do Rio de Janeiro. Tive uma segunda mãe, digamos assim, portuguesa, e um pai pernambucano. A vida era difícil, ele homem trabalhava muito, trabalhava 12, 14 horas em 4, 5 hospitais. Então, uma vez por ano, as dificuldades financeiras faziam com que nós pegássemos um navio, naquela época chamávamos de vapor, que ia a costa toda brasileira, ia para Bahia, depois Recife, e trem, e até chegar na cidadezinha pequena. E nunca teve maior prestígio, um prestígio que talvez ainda tenha hoje, chama-se Bezerros. Foi distrito de Caruaru, que é uma cidade realmente que teve nome, tem nome até hoje, pelos seus festejos e tudo mais. Uhum. E ali eu convivia naquele interior, numa pequena escola pública, enfim, e pude assistir coisas curiosas, né? Vamos dizer, eu via os empregados, quantidade de empregados, comendo com a mão num prato. Eu perguntava o que era aquilo, era farinha com água. Às vezes tinha uma poeirinha, uma lasquinha de carne seca. Assisti também uma vez uma algazarra tremenda, as jovenzinhas todas alvoroçadas, que choveu, e todas tomando aquele banho de chuva, era uma satisfação. Voltava para o Rio de Janeiro, aquela vida mais metódica, de colégio, e assim foi. Mais tarde, já na pré-adolescência, eu fui viver então na minha família de berço, que era um tio, irmão do meu pai. Essa minha tia era da Bahia, como era meus avós. Meu nome é Alfredo, como meu avô. A minha irmã mais velha, Ana, como a minha avó. Fui mantendo aquela tradição. E, em função disso, eu fiquei assim bastante, vamos dizer, me habituando a muitas coisas. Eu tinha comida mineira, tinha comida portuguesa, comida nordestina, comida baiana. E na época o que comia-se o que tinha, né? Não se podia dar ao luxo, né? Uhum. Como não se come quiabo, não se come isso, comia-se tudo, porque senão ficava com fome mesmo. Uhum. Foi uma vida realmente um pouco difícil, eu tive uma série de percalços, mas eu era relativamente habilidoso. Eu para sobreviver, para ter um pouquinho mais, porque meus amigos tinham umas mesadas,
Eu praticamente era ínfima, não dava, né? Então eu me tornei um marceneiro, fazia galinheiros de madeira. O Brasil sempre foi muito benevolente com o seu lixo. Aquelas madeiras, tudo iam embora, não sei para quê ou para queimar. Eu selecionava as melhores, comprava preguinho, fazia galinheiros, fazia cercas, aprendi a pintar casas. Naquela época não existiam essas tintas modernas, souvenirs e coisa da vida, era a cal mesmo, cal virgem que se queimava, deixava, coava e pintava-se com brocha, e não era pincel, enfim. E eu fazia os pequenos biscates das minhas pequenas férias, das grandes férias, hein? Ia sobrevivendo. Aprendi também, eu levava os sapatos, as moças usavam os sapatinhos, eu aprendi a botar, enfim. Aí foi andando, até que tive que escolher a profissão. Ou direito, que era a profissão de ser advogado, como é meu pai de sangue, ou médico, como meu pai de criação. Mas eu precisava trabalhar. E só existia à noite para estudar, era direito. Eu fui ser advogado e 5 anos depois me formei, passei a exercer a profissão, me casei, tive filhos e sempre com experiências ainda como estudante, precisava sobreviver. Eu fiz pontas em cinema nacional, na antiga Atlântida. Eu gostava muito de música clássica, eu era figurante do Teatro Municipal, ganhava-se também, convivia-se, enfim. E aí foi. E mais tarde eu comecei a sentir que alguma coisa não me fazia feliz. Embora tivesse uma família, tivesse filhos, mas eu achava que precisava de alguma coisa, né? E um amigo então me orientou um psicólogo. Eu fiz um tempo de terapia, psicanálise, que era tradicional na época. E assim foi. E eu conheci então uma mulher maravilhosa, chamada foi a mulher do século, né? Uma grande psiquiatra chamada doutora Anísio da Silveira, que foi a representante do junguianismo, viu, no Brasil e no Rio de Janeiro. Então nós nos reunimos às quartas-feiras, estudamos Jung, e assim foi durante 5, 10 anos, até que um dia ela disse: olha, você é advogado, vamos formalizar isso. E criamos, e existe até hoje, o grupo de estudos junguiano, onde vários discípulos dela, ela conviveu com Jung, viu? E aí começa realmente um caminho que eu idealizava, que não sabia que poderia existir. A primeira coisa que Jung disse para a doutora Anísio foi o seguinte: a senhora conhece mitologia? Ela disse: não, mas precisa saber. Aí começa o estudo de mitologia, e nos nossos estudos começa a aparecer então a mitologia, e daí descamba para outras situações que mais adiante eu vou, outra oportunidade, eu vou relatar para você. Meus amigos, aí está. Como eu disse, é uma história rocambolesca. Então, nós vamos fazer o seguinte: estamos indo para os nossos comerciais e logo voltamos para dar continuidade a essa história que lembra aquele filme que já passou, A História que Não Tem Fim. Mas aguarde um instantinho, não demora nada. Muito bem, amigos, estamos de volta. Estamos entrevistando o Dr. Alfredo Botelho Benjamin, advogado e um místico moderno. Então, Alfredo, veja bem, você no primeiro bloco nos contou assim parte da sua vida, que eu sei que você resumiu bastante, porque eu sei que tem muita aventura aí que você, por questão de tempo, né, você não pôde contar. Bom, e você chegou a um momento já na sua juventude, mas já homem feito, em que você, pela vida ou por oportunidades e tudo, você conheceu uma pessoa especial que começou a te introduzir na simbologia, na mitologia, e acredito que foi a partir daí que você começou a se dar conta de que a vida não era só sobrevivência, né, material.
Então, por favor, continue daí. O que é que aconteceu a partir do momento que você se deu conta de que havia uma simbologia na vida? Ô Jaime, a coisa, como eu disse, começa quando eu tomo conhecimento, praticamente, eu tinha em torno de 40 anos, digamos, eu passei a conhecer, tinha ouvido falar sobre Jung. Até então predominava 90% dentro da psicologia moderna, a psicanálise, a figura do Freud. E com esses estudos com a doutora Anísia da Silveira, com referência ao Jung, comecei a ver como realmente o Jung era um homem diferente. Era um homem que tinha uma visão. Ele, no início do século XX, da primeira, segunda década, ele se tornou o homem do século com uma visão do século XXI. A mitologia, a simbologia, os arquétipos, o inconsciente coletivo, as coincidências, os acasos. E aí começa toda uma, vamos dizer, uma gama da leitura, também que influenciou muito, que foi um grande amigo de Jung, Hermann Hesse, foi um dos grandes intelectuais, romancistas do século, também de alguma forma mística. E eu vi algumas coincidências curiosas. Eu era advogado, eu fui advogado de um homem muito importante, e era de uma comissão eu fazia muita parte de direito predial, e tinha um juiz, quase desembargador, houve um problema de afastamento do advogado, e esse senhor, que é professor universitário, engenheiro, ouvia falar da sua manicure, e tinha um advogado excepcional, que era eu. Eu tinha ganho uma situação difícil para ela. E vale a pena contar essa história. Essa mulher um dia começou a chorar, não deixava o salão, os barbeiros trabalharem, porque dizia que a proprietária, aquela que tinha vendido o apartamento para ela, já tinha tomado conhecimento que comigo, como advogado, ela não iria me corromper, ela perderia a ação. Então ela tinha determinado que ia num centro de espírita, de quimbanda, e tinha mandado me matar. E queria que eu fosse num determinado lugar, falar com o pai de santo dela, chamava de vovô, um velhinho, numa favela que já tinha fama na época, e hoje também tem, na Rocinha. E o dono do salão reuniu lá um táxi especial, botou um segurança, e já fui eu para a favela da Rocinha para conhecer o tal pai de santo, não acreditando naquilo, o tal vovô. Rapidamente ele veio e me disse duas coisas. Primeiro é que realmente a mulher era a intenção de me matar, mas que eu tinha um anjo da guarda, e ele também tinha interferido de alguma forma, e que tinha mandado um bicho preto para o meu apartamento para me matar. E que eu ia chegar na janela, um raio ia me fulminar. Mas interferiu mais uma vez o anjo da guarda. Eu cheguei 2 minutos atrasados, e o tal raio atingiu o gringo da perna dura. Eu achei graça naquilo, fui embora. Quando cheguei de noite, cheguei em casa, eu me lembrei que a síndica do nosso prédio tinha um marido que era um alemão, portanto gringo, e ferido de guerra, ele mancava. E perguntei lá ao porteiro: ô Sebastião, eu não vi mais a dona fulana, mas como é que ela está? Ela viajou? O senhor não soube, não? Imagina, o senhor muito esquisito. Ele ia levá-la para o médico, ela disse: Hans, chega na janela para ver como está o tempo, para ver qual é a roupa que eu vou. E deixa eu ver, ele chegou na janela e disse assim: ai, caiu fulminado. Eu não sabia do fato. Ele não podia ter lido no meu consciente uma situação dessa, né? Uhum. E o tal bicho preto que está no meu apartamento, parece incrível, morando em pleno Rio de Janeiro, Zona Sul, na praia de Botafogo. Um dia eu acordo com um morcego dentro do meu quarto. E foi um alvoroço. E esses fatos tinham acontecido, quer dizer, eu não havia comentado com ninguém. Uhum. E o fato do gringo da perna dura também aconteceu, aquilo começou a me despertar e disse: bom,
Jung, a sincronicidade, nada por acaso e tal. E eu comecei então a namorar, tá entendendo? Um tipo de conhecimento que preenchesse, porque o místico, o pai de santo, era visto como uma coisa inferior, coisa de palco, para tapear povo. Então o intelectual não se metia naquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha anteparo todo o misticismo junguiano do grupo da Anísio da Silveira, do qual eu fiz parte até a vida inteira, até ela falecer, e continuou o grupo até hoje. Sim. E aí começou a minha procura. E nessa procura eu descubro então a parapsicologia e faço um curso de quase 3 anos na parapsicologia. E mais uma vez essa coincidência, eu estou aqui hoje. Aqui vem, vamos dizer, mais uma aula de astrologia que também integra, é um todo, né? É um conjunto. Eu amanhã estou indo para Curitiba, onde vai acontecer um congresso da parapsicologia da Escola Espírita, que aliás é a faculdade espírita, muito conceituada, lá de Curitiba, onde virão elementos do mundo inteiro. Virá dos Estados Unidos Stanley Krippner, que é um dos maiores psicólogos da Sociedade Internacional de Psicologia e Parapsicologia. Tem várias obras publicadas, mas foi o primeiro psicólogo ainda no tempo da Cortina de Ferro. Vem cientistas alemães, japoneses. No Brasil mesmo vem gente muito boa de Pernambuco, que é uma escola parapsicológica muito... Em São Paulo também. De modo que eu vou agregar aqueles conhecimentos que estão me incorporando, aquele namoro que de um desconhecido passou a ser o conhecido. Sei. Então daí, quando você diz que hoje é um homem tranquilo, leva uma vida e tal, eu, quer dizer, acho graça, não, acho curioso, né? Porque eu sempre fui muito agitado, pelo contrário, né? O existencial me fez sempre a não ficar parado, né? Como dizer, eu era tipo da criança, tinha o bicho carpinteiro, como falavam na época, muito agitado, né? Mas isso tudo vem me dando uma tranquilidade e toda essa parte mística que eu vejo que hoje a ciência, e cada vez mais, eu estudei também, eu não falei aqui, também estudei com um grupo aí, durante 8 anos, budismo tibetano, eu vi a figura do Buda, o príncipe Sakyamuni, realmente o mundo, estudei um pouco sobre a Índia. A Índia é um país que explodiu em população, de 1 bilhão de habitantes, mas joga no mundo toda uma energia positiva. Sim, é verdade. Viu? O pensamento, hoje, na área de informática, é uma das grandes escolas matemáticas do mundo. Então, eu cada vez mais, eu acredito mesmo, que isso cada vez vai me dar uma tranquilidade em termos cada vez mais psicológicos desses estudos. E agora, por ser intermédio, eu estou também completando a minha formação na área de astrologia, que reúne toda essa parte mística. E eu vejo como isso tudo é uma coisa só. A psicologia, a parapsicologia, a astrologia, esse misticismo todo. Então vejo nisso tudo aquela figura que eu estudei 10, 15, 20 anos de Jung, cada vez mais presente. Como bem diz o ditado, na realidade todos os caminhos levam a Roma, né? Você acaba estudando parapsicologia, ou estuda numerologia, ou estuda tarô, ou estuda astrologia, ou estuda técnicas terapêuticas, teorias alternativas. No fim, tudo acaba se transformando num gigantesco bolo, né? Que tem vários ingredientes, mas o bolo é um só, né? Então, muito bem, amigos, tá indo, né? Então, tá interessante com certeza. Vamos para mais um intervalo e vamos continuar agora especificando assuntos, quer dizer, agora nós vamos do geral para o particular. Aguardem mais um minutinho, por favor. De volta, entrevistando o Dr. Alfredo Botelho Benjamin, advogado do Rio de Janeiro, místico,
ocultista moderno. Então, vamos continuar com a nossa entrevista. Alfredo, você começou, digamos, as suas pesquisas, né, nesse campo, vamos dizer, do oculto, através de uma psicóloga, né? E ela foi que te introduziu no estudo desses temas, notadamente a mitologia, né? Bom, e a partir daí, qual foi a ordem que você adotou para você ir para teus estudos? Mas antes de você responder essa pergunta, tem uma outra também que me parece mais pertinente. Você estudou isso por influência de pessoas conhecidas ou porque por acaso, eu não sei, você é que vai me dizer, havia em você um bichinho de curiosidade sobre esse tema te corroendo e que você decidiu dedicar parte, naturalmente, da tua vida a resolver essas questões mais transcendentais na vida de um ser humano? Como é que foi isso? Ô Jaime, às vezes eu me perguntava, isso foi por acaso, isso foi por acaso. E acho que ficava nas dúvidas. Mas eu sempre gostei de ler muito, eu lia de tudo, literatura. E casualmente, lendo um dos grandes romances do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, que propiciou ele o Prêmio Nobel. Então, no introito, ele conta a história que ele e Jung se conheceram pelos livros publicados, nunca se viram, nunca se falaram, e se correspondiam. Durante 30 anos eles se corresponderam. Cada um sabia se cumprimentar no aniversário, nas festas e tudo. Até que um dia um deles disse, olha, nós já estamos velhos, bem velhos, 80 anos ou mais. A gente não se vê, a gente não vai, tem que se conhecer, vamos nos encontrar. Muito bem, onde é que vamos encontrar? Eu morava na Alemanha, o Jung tinha um castelo, uma grande casa, onde ele tinha lá os esquizofrênicos, onde ele ia resolver os seus problemas. E marcaram o encontro na Suíça e chegou o dia antes de fatídico, não tem nada de fatídico, pelo contrário, o grande dia, que é a realização, e chega o Hesse, Hermann Hesse, por dois grandes gigantes, vamos dizer, de inteligência, de capacidade do século XX, e quando eles se encontram, um fica na frente do outro, e o comentário é interessante, é como se fossem dois namorados, antigos namorados, que iam ficar 30 anos sem se ver, ficaram se olhando, até que um quebrou o silêncio e disse, feliz acaso que nos reúne. Ao que o Jung respondeu, nada é por acaso. E aí começou aquele papo, né, de horas, se abraçaram. Eu comecei a ver, né, em pequenas coisas, acasos da minha vida, ocorrências que eram marcantes. Eu comentei até com você no intervalo, que esse fato desse pai de santo, essa história eu não tinha trazido a você. Tem ainda mais um pequeno detalhe. Quando eu saí de lá da favela da Rocinha, né, aliviado, né, que entra lá um cidadão de paletó e gravata e com segurança, viu, no mínimo era um delegado, né? Sim. E os bandidos já foram avisados naturalmente que estava chegando lá um delegado, um doutor delegado. O velho, que tinha um preto alto, magrelo, tinha um tumor aqui no pescoço de uns 4, 5 dedos. Disse, olha, o Armistê não tem medo não. Quando eu segurei a mão dele, ele não treme não, ele enfrenta mesmo. Mas o Armistê não acredita não, fica na dúvida. Mas eu vou lhe mandar uma mensagem. Antes do ano terminar, você vai receber a mensagem minha e você vai acreditar em mim. E vai passar a acreditar nas coisas. Tipo, não, eu não quis decepcionar. Claro, nem precisa. Claro que eu estou acreditando. Tá, não estava, né?
fim do ano, no dia 24 de dezembro, naquele mesmo mês, tinha sido o início talvez de dezembro, eu estava no meu apartamento, a família reunida, eu tinha um apartamento, o meu escritório era pequeno, então a mesa ficava virada para a janela, e eu me sentava de frente para a janela. Estava sentado ali, eu tinha 2 filhas, como tenho, e elas disseram, papai, tem que escrever um bilhete assim. Eu sentei na mesa, peguei, me ajeitei e comecei a escrever, e elas tinham 10, 11, 12 anos, cada uma sentou na minha perna e comecei a escrever. Jaime, de repente, a janela estava entreaberta, uma pomba branca, entra pela janela e começa a passear. Minha filha, papai, olha que coisa bonita. Eu digo, não vou mexer muito não. Evidentemente, pomba branca, é o símbolo da paz, no cristianismo é o Espírito Santo. Mas nós ficamos admirados que quase meia-noite, 5 para meia-noite, 3 para meia-noite, uma pomba, ela veio escrevendo, ela se esfregou na minha mão e foi até que alguém viu, gritou assim, olha que coisa bonita. E a pomba foi embora e minhas filhas ficaram aborrecidas com quem gritou, essa coisa toda. Naquele momento, eu me lembrei do tal vovô e fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, era dia de Natal, eu acho que era o domingo, e telefonei para essa manicure, né? Zé, você soube do vovô? Não, por quê? Você não é disso? Procura saber dele. Não, hoje é domingo, mas segunda-feira o salão não abre, eu vou lá. De manhã. Me liga, vovô morreu. Morreu que hora? Meia-noite, 1 minuto para meia-noite. Caramba. Mais uma coincidência para se somar, para a gente... Não, existe realmente alguma coisa a mais, né? Vamos... Embora, Alfredo, veja, no campo da parapsicologia, né, a gente tem que estar sempre olhando o fenômeno objetivo, certo, que não interessa se a gente acredita ou não acredita. O que interessa é que você, acreditando ou não, vai estudá-lo e vai procurar uma explicação científica, e uma das ciências em que a gente usa muito na parapsicologia é a estatística. Então, a probabilidade de uma pomba branca entrar por uma janela de um edifício... Você morava em que andar? Quinto andar. Quinto andar. Então, uma pomba com um edifício com tantas janelas entra exatamente na janela onde está o seu escritório, que você estava lá naquele momento, e ela fica andando lá para outro, e de repente ela vem e encosta em você, é no mínimo raro. Agora, veja, não quer dizer que tenha sido o espírito ou a alma do pai de santo que se transmutou numa pomba, que foi lá, mas que alguma coisa fora do normal aconteceu. Agora, era ele? Ninguém sabe. Não era ele, ninguém sabe. Mas ficou aquilo marcando, e por coincidência, exatamente como eu sei dessa história, naquela hora o cara tinha morrido. Então... diz que eu receberia uma mensagem dele. A mensagem seria foi, o mensageiro. Aconteceu algo, vai conferir e funda os arames tentando encontrar uma explicação racional para o assunto. Mas, para quem gosta de mistérios, para quem gosta dessas coisas, isso é um prato cheio, isso que você está contando, né? Qualquer telespectador que goste do tema vai dizer assim, puxa vida, mais uma historinha interessante para minha coleção. E aí vai. Esses assuntos deixam a gente bem encucado, e tem as pessoas que são crédulas, né? Foi o pai de santo que se transmutou numa pomba. Outros dizem, bom, ele enviou uma pomba com a força do pensamento que apareceu lá, cumpriu a missão e foi liberada. Quer dizer, uma telepatia em cima de uma pombinha. Seja lá o que for, mas foi um fenômeno recorrente e, naturalmente, quando você se sente tocado por uma experiência dessas, e você tem um pouquinho de massa cinzenta na cabeça, você diz, gostei, quero mais e vamos pesquisar.
não se trata de ser crédulo e também não adianta você dizer, não acredito em nada disso, né? Como eu vejo algumas pessoas que se dizem agnósticas e dizem assim, graças a Deus eu não acredito em Deus. Não é questão de acreditar ou não acreditar em Deus, é questão de você dizer, eu tenho dúvidas e eu não vou no que os outros dizem, eu vou procurar a minha própria certeza. Eu acho que é por aí. Eu acho que, pelo que eu sei de você, eu acho que foi mais ou menos essa linha de raciocínio que você adotou nos teus estudos, né? Esses fatos foram pouco a pouco, gradativamente, porque tem situações na vida que, pela educação que você teve, você não muda, não gosta de mudar e não quer mudar. Às vezes você tem que mudar uma situação, mudar uma linha, ou profissão, ou cidade. É um pulo, né? Como diz, um pulo quântico, aparentemente é um salto no escuro. É como se coisas vêm ao seu encontro para ensinar o caminho. Você estava falando sobre, vamos dizer, agora eu estou também na parapsicologia e tal, e é claro que você pode achar um exagero, não deixa de ser um exagero, mas eu conheci antes de você uns 4 astrólogos, gente boa, inclusive, muito boa, mas, apesar disso, você me impressionou. E eu vou justamente, talvez se houver um outro bloco, eu vou dar a você realmente como é que eu cheguei aqui, a coincidência, entre aspas, que eu cheguei aqui, você me chamou como o nosso encontro, a nossa aproximação, que não foi por acaso. Dizem, eu não sei, que nada é por acaso, né? O próprio Jung tem um termo muito bonito para isso, ele chama de sincronicidade. Sincronicidade, né? Por aí. Bom, meus amigos, mais um bloco que se vai. Naturalmente estamos indo para o nosso intervalo e logo, logo vamos voltar, prometo. Ok, amigos. Estamos entrevistando o Dr. Alfredo Botelho Benjamin, advogado do Rio de Janeiro, e também aquilo que nós poderíamos chamar de um místico, um ocultista moderno. Bem, Alfredo, você no último bloco estava falando então sobre a sincronicidade, começou a falar da sincronicidade do nosso encontro, né? E aí eu comecei a puxar pela memória e confirmei aqui no intervalo com o Alfredo que nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 5 anos. 5 para 6 anos. Então, naquela época, eu tinha viajado para Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro, de lá da Siderúrgica Nacional, a CSN, em que eu tinha ido como professor, um dos professores de um curso de parapsicologia que estava sendo processado naquela cidade. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Alfredo, tudo. E a partir daí começamos a conversar, nosso relacionamento professor-aluno e tudo. E, na realidade, nunca deixamos de ter contato, lógico, esporádicos, mas sempre tínhamos notícia um do outro e tudo. Até que aconteceu um evento aí que realmente foi o passo inicial de um relacionamento mais profundo, né? Mais próximo. Então, Alfredo, conta aí para o pessoal que realmente é uma história bastante interessante. Eu disse que ia mexer com você, mas já que você teceu tantas loas assim, você certamente merece muito mais. E eu me lembrei muito numa época difícil da minha vida, eu não encontrando caminho, peguei uma prateleira, peguei um livro, e era um livro sobre Yogi, chamava Swami Vivekananda, e me ajudou muito. Bom, passam-se os anos, não li mais nada dele, me caiu nas mãos
sobre um outro yoga, Yogananda. E eu emprestei esse livro a tantas pessoas e me devolveram, até que o último não devolveu. E eu procurei com doido num desses sebos, encontrei, está até ainda capado e tal, o papel plástico está lá guardado. Mas há uma passagem que ele conta, e ele está olhando, o outro até que vê lá um cidadão e se aproxima, né? Era um grande mestre, né? Então ele se pergunta, mas como que só? Mas só agora eu consegui um mestre. Então a resposta foi essa: o mestre só aparece quando o discípulo já está pronto. Então eu certamente não estava pronto ainda para adentrar na astrologia. E não é que seja um clube fechado, não. Você tem aí muitos cursos, mas os bons cursos é bom quando você é convidado. E eu fiquei muito satisfeito, muito honrado. Você me convidou, esperando, será que eu estaria? Consciente não, mas talvez inconsciente tivesse. Tanto é que você viu que não tive dúvida. E eu todo mês pego o avião, muita satisfação, vim para cá, fico 2, 3 dias e assim vai. Então eu acredito, você já acreditava que eu estava preparado, viu, para começar. Mas eu ia falar sobre uma coisa curiosa, também é a palavra namoro, namorar. E geralmente a palavra namorar tem uma conotação entre um homem e uma mulher, estão namorando, enfim, é um namoro. Há talvez uns 30 e tantos anos atrás, eu tive um professor de direito penal, foi um grande professor, embora eu nunca tivesse feito, não era a minha área, a direito criminal, mas ele era admirado, eu admirava ele. Ele, uma vez por mês, ele reunia os antigos discípulos, o apartamento dele, ia muita gente, né? Ele era muito vibrante. Chegou até uma época, foi ministro da Educação. Então ele fazendo a preleção dele, disse: que bom que vocês estão aqui, eu sinto falta de vocês, para vocês virem aqui para a gente se namorar. Aí houve um silêncio, né? Ele sorriu e disse: pois é, você vê como é o conceito, o preconceito. Então falou isso. As pessoas se namoram, se gostam, se falam. Namorar não é exclusivo entre homem e mulher. 2 homens se namoram, 2 mulheres também, grupos se namoram. Quer dizer, então eu namorava astrologia, como eu namorava parapsicologia. Então era questão de oportunidade. Essa a sincronicidade junguiana, que ele tanto fala, é uma passagem até curiosa, né? Você ia fazer uma palestra sobre astrologia e a direção disse: olha, quem tiver interessado em ter uma consulta com o professor Jaime Dalmau, vocês se inscrevam. Eu fui me inscrever, não tinha mais vaga. Mas como? Não tem, porque são algumas horas na sexta, no sábado, alguns vão atrasar no domingo, mas não tem, tá lotado. Eu digo: bom, então bota o meu nome aí como reserva. Não adianta não, que ninguém vai desistir. Quando eu quero uma coisa, eu parto para cima mesmo. Eu digo: vou conseguir. Eu digo: mas escuta, me diga uma coisa, qual é a proporção de homem e mulheres aí? Ah, bom, olha, 80% é mulher e 20% é homem, então vai ter uma vaga para mim. Se bobear no primeiro dia. Mas por quê? Bom, eu não espero que aconteça, mas a mulher, ciclicamente, tem um período que tem pressões, tensões, que é chamada série TPM. Não é possível que 80% de mulheres, uma não vai ter uma TPM, dormir mal aí. Que isso? Não, eu não estou querendo mal a ninguém. Pois bem, antes das 7, você marcava a primeira entrevista às 7h30, porque as aulas começavam às 9h30, para dar tempo para duas entrevistas antes. Receba um telefonema, está deitado, dormindo ainda. Alfredo, você não quer uma entrevista com o professor Jamal?
porque uma colega sua não passou bem a noite e não veio. Eu lavei o rosto, não precisa pentear o cabelo, porque o cabelo também não é quase nada, me vesti, mandei chamar um táxi, cheguei 5 minutos antes de você, e você quando chegou, fui apresentado, ele disse, não era uma moça, eu disse, mas ela passou mal, Alfredo. Ele disse, bom, faz o seguinte, enquanto eu vou ligando no computador, bota aí do lado seu nome, a data de nascimento, a hora, não sei o que, e tal, conhecemos na hora. E assim começou, viu, e o nosso relacionamento, nosso atendimento, e não é para lhe agradar, ou que eles estão ouvindo, ou mais, não, mas é uma realidade. Nunca, Jaime, eu já te falei isso, eu já tinha feito mapas, mapa astral, quer dizer, cada astrólogo faz você tem um mapa novo. Nunca, nunca, nunca aqueles fatos importantes da minha vida existenciais foram ditos, foram mostrados ali com tanta clareza. E não só aqueles fatos passados, como presentes, e algumas previsões que realmente, não vou dizer que todas, mas não se pode prever tudo, né? Ninguém é um Deus completo, mas realmente eu sigo, respeito e sei que também que independente das cálculos das probabilidades e possibilidades, há um certo livre-arbítrio do ser humano. Então você muitas vezes tem uma estrada, mas uma intuição lhe leva a pegar um caminho acessório, um desvio, e isso aí, na parapsicologia, você também, mais que eu, sabe como acontece. A gente é capaz, às vezes, de modificar o destino, parte do destino, parte das coisas, ou pelo menos minorar, alguns efeitos, principalmente os negativos, e de encontros positivos. Com certeza. Muito bem. Mas, Alfredo, eu te agradeço as palavras elogiosas e tudo, mas apenas para que os telespectadores não fiquem achando que eu sou um bruxo, um vidente, um ser extraterrestre. Isso tudo da astrologia é uma técnica, é uma ciência, e ninguém em astrologia adivinha nada. São tendências que a pessoa, por ser quem é, tende a viver certas experiências. Mas, meus amigos, eu estou recebendo já o sinal que estamos nos aproximando do final do programa, e a verdade é que eu nem arranhei a casca do ovo. Tem tanta coisa para se falar aqui com o nosso amigo Alfredo, que eu me vejo obrigado, aproveitando que ele está aqui, porque amanhã, se Deus quiser, ele já está embarcando para o Rio de Janeiro para só voltar no mês que vem. Vou para o Congresso de Parapsicologia. Perdão, para o Congresso. Então, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o programa, mas eu continuo aqui com ele. Nós vamos gravar um segundo programa que na semana que vem vai ser a continuação, né, deste programa que já está gravado, porque há muita coisa para se falar, e eu quero que vocês ouçam essa figura fenomenal que é o Dr. Alfredo Botelho Benjamin. Alfredo, de momento, muito obrigado, e amigos, semana que vem tem mais, me aguardem. Marcamos, como sempre, o nosso encontro, mesmo canal, mesmo dia, mesma hora. Que vocês tenham uma excelente semana e já nos veremos novamente. Meu cordial abraço e até lá.